do PL. Excelente senhor presidente, senhores da imprensa, meus colegas deputados, que bom que o deputado João Paulo, enfim, veio aqui à tribuna para falar do governo Lula. E eu venho exatamente para contrapor cada ponto que o deputado João Paulo aqui colocou. Pontos, inclusive, que já foi devidamente sensível e registrado na última pesquisa divulgada no sábado, dia 10, quando mostra uma queda da popularidade de Lula de 41 para 37 pontos percentuais a nível nacional. E lembro aos senhores que a maior queda se deu exatamente no Nordeste brasileiro, onde Lula, que prometeu picanha e tantas outras coisas, enganando sobretudo o povo pobre, ele perde 10 pontos percentuais no Nordeste. A confiança do seu governo está no limite. Ele tinha, em março, deputado Júnior de Técio, a confiança de 53% dos brasileiros. Pois bem, agora, em junho, a confiança, a sensibilidade que o povo brasileiro tem do governo Lula são 50 pontos percentuais. No caminho que vai, na próxima, Lula já fica devendo, ou, cada vez mais, o povo conhecendo. E por que isso acontece? Primeiro, pela taxa de desemprego. João Paulo fala de números aqui, que eu queria saber que Brasil é esse que ele aqui divulga, deputado Renato Antunes. Porque a taxa de desemprego no Brasil, principalmente no principal reduto do PT, que é a Bahia, é de 16,9%, quando Bolsonaro deixou o país com 8%, 8,7%, e depois de tendo enfrentado, deputado Fabrício Ferraz, uma verdadeira crise mundial pandêmica. Esse, sim, afetou todo o setor da economia no mundo. E, mesmo assim, Bolsonaro tem números muito superiores ao do atual governo. O aumento do combustível. Nós tínhamos um combustível de 4,89. Hoje, o combustível está em 5,50 e vai piorar. Por que vai piorar? Porque aquela medida de suspensão da cobrança do PIS e CONFINS, que voltaria apenas em janeiro de 24, o governo Lula, para poder, então, ofertar R$1,5 bilhão de reais para desovar os carros que estão nos pátios das empresas, ele, então, antecipa a cobrança do PIS e CONFINS para setembro de 23. Na hora que ele faz isso, deputado Nino Denoc, Vossa Excelência, que é empreendedor, Vossa Excelência que tem caminhões, Vossa Excelência sabe que o diesel vai ficar mais caro. E é o diesel que transporta todos os insumos da cesta básica, todos os insumos que vão para o atacado e varejo para a mesa dos brasileiros, como também vai afetar na vida daqueles que fazem o transporte público, ou seja, a inflação vai aumentar e quem vai financiar a compra do carro de até 120 mil não é o governo, e sim os mais necessitados, os mais pobres, os mais carentes. Tudo isso vai fazendo com que a popularidade, a credibilidade, a confiança no governo vá derretendo na sua principal base. O gás, uma propaganda enorme. É até lúdico, é até engraçado ver um ministro de Estado e a mídia nacional dizer que o gás vai baixar. Quando o povo vai ver, baixou R$13. Desculpa, 13 centavos de um real. 13 centavos, deputado Júnior de Técio. Eu acho que o cara não tem nem o troco para dar na hora.
Isso é que é a realidade. E o povo vai vendo que Lula é, de fato, um grande mentiroso. A picanha não veio, mas eles se preocuparam tanto em divulgar a redução da picanha. Houve uma redução. Primeiro, não foi esforço nenhum do governo Lula. A redução da picanha veio pela diminuição da importação da carne para a China. Porque Lula, quando foi lá fora, falou tanta besteira que alguns compradores resolveram parar de comprar no Brasil e comprar da Austrália. Pois bem, mas a picanha reduziu, deputado Júnior de Técio, reduziu 0,8%, ou seja, menos de R$ 1,50 no quilo da picanha. E assim vai. A suspensão, outra maldade do governo Lula, senhores da imprensa, daqui a pouco eu vou chegar em vocês. Outra maldade, Lula suspende o saque do FGTS na data do aniversário. Pois é, aquela oportunidade que a pessoa, na data do seu aniversário, tinha de sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, está suspenso no governo do povo pobre, no governo do PT. Mas teve uma coisa que o governo fez, deputado Renato Antunes, deu um aumento do salário mínimo. E de quanto? R$ 18,00. Eu acho que R$ 18,00 não dá nem para comprar uma passagem para ir para o cinema levar o filho no domingo. Esse foi um aumento fabuloso, tão anunciado nos debates, deputado Antônio Coelho, que o governo do PT deu aumento no salário mínimo. R$ 18,00. É muita coisa. E o imposto de renda, que ele dizia que ia isentar a quem ganhasse até R$ 5.000. Pois bem, quem paga 2 salários, quem recebe 2 salários mínimos por mês, vai pagar imposto de renda no ano que vem, porque essa foi mais uma benécia do governo Lula para aqueles menos favorecidos. E aí, os resultados a gente já está vendo. Mas toda aquela pauta que o deputado João Paulo fez aqui, pena que ele tenha saído, da questão de socorrer os povos originários, da questão de respeito às pessoas em situação de rua, de direitos humanos, o Lula rasga a sua história, a sua biografia, a história do seu partido e tantos aqueles militantes, de outrora, inclusive, que já deixaram o partido e dizem que Lula é um grande enganador, um encantador de serpentes. Por quê? No momento que ele recebe Nicolás Maduro, o que é, deputado Júnior de Técio, que Lula vai falar mais para os povos originários, quando o Maduro dissemina índios, vê crianças morrendo de fome aqui na nossa fronteira, bem próximo da Venezuela? O que é que ele vai dizer mais? E quando ele se nega, o Brasil se nega, junto de 55 países, e não assinar contra o ditador Daniel Ortega? Pois bem, Lula demonstra claramente a sua posição, que ele é totalmente contrário àquilo que ele dizia a vida toda, que abominava a questão da ditadura. Hoje, Lula, na verdade, ele é signatário da ditadura. Senhoras jornalistas, às vezes reclamavam, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, às vezes reclamavam porque Bolsonaro, naquele jeito de sincericídio, da forma como ele atropelava muitas vezes as palavras, que eu concordo que ele não deveria fazer aquilo, mas nunca ninguém da guarda presidencial do governo do presidente Bolsonaro levantou uma mão para qualquer profissional da imprensa. E no governo Lula, jornalista do maior canal e maior defensor do governo do PT, apanhou em pleno Palácio do Planalto. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência, gostaria de parabenizar, da mesma forma que fiz ontem, pelas suas colocações. Enquanto você falava, brotava no meu coração algumas lembranças bem recentes. Porque quando o presidente Lula fala que tem um papel na frente dele, a gente até vê um certo equilíbrio, mas a gente não entende nada, ou muito pouco nós entendemos, porque aquilo ali
não tem nada a ver com ele, alguém fez ali, é um script, e ele fala e dificilmente a gente entende alguma coisa. E quando ele fala com coração, é atacando o agro, é defendendo ditadores, como Vossa Excelência falou, é escondendo que quase 2 milhões de pessoas perderam o Bolsa Família, fizeram L. Recentemente eu vi algumas pessoas na Bahia, triste, falando, nós defendemos o presidente e perdemos o Bolsa Família. Repito, não foi só essa pessoa que falou lá, que assisti, não. Foram quase 2 milhões de pessoas. Então eu quero aqui registrar, Vossa Excelência, que essa tropa aí do PT e os puxadinhos do PT, eles são especialistas em enredos, conversa mole, aquele velho cinismo, o velho cinismo. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um discurso coerente, um discurso pautado na verdade e nos fatos. Que Vossa Excelência continue assim. Obrigado. Deputado Júnior de Tessia, incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência. E o que me chamou a atenção nas pesquisas, eu confesso a Vossa Excelência, que quando eu vi as pesquisas, eu disse, será que o Nordeste está tão desarrumado assim para o PT? Hoje, eu estava no meu gabinete, o deputado Antônio Coelho é até testemunha, nós somos vizinhos lá, e ele passou no meu gabinete, tinham 3 vereadores de uma cidade do Agreste. Todos 3, uma voz corrente só, dizendo da decepção do povo daquela cidade com relação ao presidente Lula, dizendo-se realmente que se sentiam já enganados. E o que eu fiquei impressionado é que tinha uma senhora, vereadora, e ela dizendo que uma das coisas que mais tinha chegado a nível, e ela tem um voto mais rural, era a questão do Nicolás Maduro, pela maneira que elas tinham visto as coisas da Venezuela, e o próprio PT foi contra isso. Mas Vossa Excelência diz muito bem o quanto Lula ataca, sobretudo, o agronegócio, deixando de ir para a AgroShow e mandando mais de meia dúzia de ministros para ir para um evento do MST, que ameaça, que quebra, que quer baderna e bagunça. Pois bem, e vai aí também, noutra área, que é a segurança econômica. Lula, nas suas viagens, ele só fez atrapalhar a economia brasileira. E, mais recentemente, ele vem com uma ideia que eu não... Até você vê o ministro da Fazenda tendo dificuldade da economia, tendo dificuldade para defender o Fernando Haddad, quando ele vem com a moeda única para a América Latina. E vai fazer agora, veja que incoerência, vai fazer agora o encontro do Fórum de São Paulo. E esse encontro do Fórum de São Paulo tem uma inscrição. E a principal pauta do Fórum de São Paulo é um movimento anti-americanizado. E esse movimento é contra o dólar, mas a tarifa, a taxa para se inscrever nesse fórum é em dólar. Então, ele não sabe, na verdade, é a pauta da política pela política. Então, vem, e outra coisa também, que eu acho um verdadeiro absurdo, imagine que quem quer investir no Brasil, o que é que acha? Voltando, sinalizando, a emprestar, deputado Caio Maniçoba, a países devedores que prometem pagar sua dívida agora, outrora, Cuba com charuto, e a Venezuela, segundo João Paulo, com ouro que ele nunca extraiu. Então, fica difícil de você ter uma consistência com relação a... Vou terminar. Passando tudo isso, aí vem a questão também da insegurança com relação ao governo perdulário do presidente Lula. Medidas, inclusive, que ele anda pelo Nordeste dizendo que vai anunciar uma série de medidas, mas que ao final desse ano o governo já gastará 7 trilhões e só arrecadará 5. Alguém vai pagar essa conta logo, logo. E, além do mais, é um governo que tem mais ministros ou ministérios da América Latina.
João Paulo fala aqui da questão do meio ambiente. Pois bem, foi em fevereiro que se bateu o recorde de desmatamento e queimada na Amazônia. A França é um dos que mais desmataram também com a questão da Guiana Francesa. E, por fim, para encerrar, tem uma coisa que tem atormentando a vida dos brasileiros, dos pernambucanos, seja ele de qualquer idade ou região do país ou cidade, que é a questão da violência. E o recado, deputado Júnior de Técio, deputado Luciano Duque, que o governo do PT deu, foi criminoso, senta com a gente e dialoga. Porque o ministro da Justiça desse país vai na favela da Maré, é recebido, não precisa de segurança, e menos de 60 dias depois, a pessoa que coordenou e recebeu ele foi preso pela polícia do Rio de Janeiro com várias armas de grosso calibre. E eu digo a vocês, que mensagem passa para um jovem de 16, 14, 12 anos, que está no mundo da rua, assaltando, é que o governo do PT, o governo do presidente Lula, o seu ministro da Justiça, passa a mão por cima da bandidagem e da criminalidade. Resultado está aí. O governo Lula, cada vez, todo dia, todo mês, derrete mais um pouquinho, porque a verdade está chegando na cabeça e na consciência dos brasileiros. Próximo orador inscrito, deputado Caio Maniçoba.